Strangers com Dimash. De verdade, nessa canção ele se supera. É uma coisa formidável. Vamos ouvir. A voz falada dele. A verdade. Região média. A verdade. Essa canção começa com uma instrumentação muito diferente. Eu não sei que instrumento é esse. Muito lindo. Mais uma canção em tonalidade menor. É melancólica, não é triste, mas é melancólica. Eu acho que é muito propício aos tempos que a gente vive, né, queridos? Fá menor. Tempos de guerra, de pandemia, tempos de dor. É uma música propícia aos nossos tempos. Sempre tonalidade menor. Não sei se é proposital ou se é uma coincidência. Vamos falar do repertório do Dimash. O que faz um cantor também é o repertório, a escolha de um bom repertório. A escolha de um repertório que venha de encontro ao seu público. Então, por isso que eu digo que as músicas dele, nessas tonalidades menores, são muito propícias para os tempos que a gente vive, né? Porque são tempos de horror, são tempos de guerra, são tempos de peste, são tempos de maldade, de crueldade. E essas músicas são todas melancólicas, não nos levam à tristeza, mas nos levam sim à introspecção. Nos levam a um estado de placidez, de contemplação. Eu acho que é muito propício isso. E o repertório do Dimash, de fato, é muito de uma qualidade muito grande. Esse maestro, de fato, ele sai fora de todo o diferencial, ele tem a genialidade dele, e ainda se tratando em compor para um cantor com tantos recursos, isso dá ao compositor, claro, uma margem de criação muito grande. Então, o repertório de um cantor também o faz. Porque ele pode ter uma boa voz, uma boa técnica, um timbre maravilhoso, ele pode ter recursos, mas se ele não acerta no repertório, naquilo que ele canta, ele acaba aí perdendo pontuação. O repertório, então, é uma escolha muito séria, muito importante de todo cantor. Então, vamos continuar. Essa introdução toda com esse instrumento, com o solo dele. Voz de cabeça. Oitava 2. Tessitura natural do Dimash. Golpe de glote. Tessitura natural, mas não é aquela voz impostada. É uma voz branca, com ar na voz. Melodia nada tradicional, nada convencional, nada previsível, diferente de tudo que a gente está acostumado. Opa! Ele foi para a oitava 1. Ele foi com o recurso do fry, vocal fry. Saltou aqui para a oitava 3, oitava 2. Não, oitava 3. Confunde muito esse registro, porque ele está fazendo um misto de voz de cabeça com falsete. Então as pessoas não gostam que eu falo falsete, ou então me chamam de antiga, que eu preciso me atualizar. Queridos, a voz não está passando por evolução.
assim como nenhuma parte do nosso corpo. Continuamos tendo 2 braços, 2 mãos, 10 dedos, 2 olhos. Então, a voz não é diferente. Então, a mesma voz que se cantava nos anos 80, 70, 60, desde lá dos primórdios, é a mesma voz. Nós não passamos por evolução da voz. O que acontece é que descobre-se os recursos possíveis dessa voz. Então, o que ele canta aqui, na verdade, é a voz de falsete. No entanto, não é o falsete oco, lá na cabeça apenas. Ele faz a mistura dessa voz de cabeça, que a gente chama de voz de peito nos homens, quando ele não faz o falsete, para contradizer o falsete, que é o oco. E ele aqui está misturando essa voz de cabeça, que seria no peito, tessitura masculina, que contradiz falsete, ele mistura com o falsete, que é inteiramente na cabeça. Então, a mistura que ele faz aqui, o controle de voz que ele tem, que eu estou falando desde o primeiro vídeo em que nós citamos Dimash. O impressionante dele não é a voz, não é a extensão, mas sim o que ele faz de todos os recursos possíveis da voz. É extraordinário. Agora ele já usa a tessitura natural, já não é aquele misto com falsete. Eu não sei se vocês perceberam essa diferença. Ele continua cantando as mesmas notas. É a mesma tessitura, são as mesmas notas. Aquele tava lá na oitava ou vocal fry, que dá esse caráter de mais grossa do que a voz necessariamente é. Aí ele salta na oitava atriz. É uma mistura de voz de cabeça masculina com falsete. Agora, as mesmas notas. Agora não tem aquela mistura de falsete, é mais impostada. Tessitura natural dele. A voz impostada requer esse empurrar para frente, para a gente encontrar nossos ressonadores que estão na máscara, que é a entrada nasal, onde a gente tem o metal da voz. Então, a primeira parte ele canta o misto, ou mix 1, que dizem, né? Que é o falsete, porque quando o homem sai da tessitura natural masculina e parte para a tessitura superior, voz feminina, é falsete, não é a voz natural dele. Mas o que ele faz aqui é misturar, não está no falsete puro de tessitura feminina. Ele mistura com a voz de cabeça dele de tessitura natural masculina. Vocês entendem isso? É uma coisa assim genial. Eu já falei para vocês no outro vídeo, mapearmos a voz e descobrirmos o caminho. Nós não estamos apenas apreciando o resultado final do Dimash, não. A gente está indo mais fundo, a gente está detectando o controle que ele está fazendo dessa voz. É uma coisa extraordinária. Isso ele tem de diferente. Mas outros cantores estão vindo atrás dele na mesma linha, imitando o que ele faz em termos técnicos para conseguir o resultado que nunca será igual de Dimash, mas que será o mesmo resultado do uso desse caminho, o uso dessa técnica. Muitos cantores cantam no mix, ou é só Dimash que mistura voz de cabeça com falsete? Muitos cantores cantam no vocal fry. Eu vejo que tem até professores ensinando. Se o professor está ensinando é porque ele faz. Muitos cantam também na voz do apito. Tem professores, se o professor está ensinando a voz de apito é porque esse professor também faz essa voz de apito. Agora, claro, o controle, o domínio da voz em todos esses recursos que são acessíveis a todo cantor, esse domínio, esse controle é exclusivo do Dimash. Ele se encontrou ali e ele tá deixando a marca dele aí. Então percebam que ele fez na tessitura 3
a voz misturada e depois ele repete essa voz, já não com a mistura, mas com a voz dele projetada para frente. Não é uma voz branca e também não chega a ser impostada. Ele usa aí um meio termo. É o uso que ele faz. Aqui a mistura. Empurra pra frente, vocês sentem que é empurrado pra frente. Para no Si 2, Si bemol 2. E agora vamos ver. Então ele já cantou oitava 1 no frai, ele já cantou na oitava 2 voz branca, ele já adentrou a oitava 3 mistura de cabeça com falsete e tessitura natural. Isso é falsete. Opa! Oitava 4. Oitava 5 com o registro de isso. Volta lá para baixo. Lá 1 para Mi 2. Percebe que a tessitura masculina é voz de homem, é grossa. Voz branca. Com ar na voz. Ele vem para a oitava 3. É falsete misturado com a voz de cabeça de tessitura natural dele. Ele empurra para frente. Tudo na cabeça. Agora. Pressão de ar. Percebam que ele fica todo esse tempo segurando, como eu fiquei, porque isso é um controle de ar. Nós não podemos deixar o ar sair do nosso corpo, escapar. A gente precisa manter um fluxo de saída de ar contínuo, porém o mínimo possível para que a gente consiga estender a duração desse som.